Me parece, né? Eu estava conversando com o nosso amigo Rafael Camargo de Lima, né? O nosso acadêmico, né? Tá fazendo pós-doutorado em Londres. E existe uma barreira, além de todas essas adversidades da ciência brasileira, né? Mas existe uma barreira acadêmica de que parece que nas universidades e quem controla, entre aspas, a ciência do país é, é formado por uma hierarquia, né? Um grupo assim que é pouco acessível, não se comunica com a sociedade, não abre as portas para que o pensamento científico seja divulgado amplamente, de forma a fazer a sociedade se integrar com a construção disso, num país desigual como o nosso, né? Que precisa ter a comunicação com pessoas que queiram se integrar ao meio acadêmico, mas que tenham inteligência, né? E assim, Uhum. esse é o problema, né? Às vezes tem pessoas com aptidão científica que nunca tiveram as condições e não vão ter acesso Claro, porque o sistema brasileiro de educação é elitista, né? É um negócio que muito. exclui a pessoa que é preta, exclui a pessoa que é branca e não teve condições para entender o que é ciência, para dar gosto, né? Porque é vergonhoso o nosso ensino público e privado, o que fazem com nossos alunos, né? Assim, com a Uhum. gente que não dá interesse, né? Não dá vontade de você entender o que as coisas são feitas, porque é um negócio de decorar para passar no vestibular, aquela coisa compartimentalizada, né? Aquele negócio é Uhum. o conhecimento que você precisa, é o conhecimento útil para quê? Para passar no vestibular. E aí, para que você tá sabendo Uhum. isso? Ah, porque eu quero passar no vestibular, tipo, e é isso, Certo. né? Fica limitado nisso, e aí os professores das universidades se fecham naquela elite intelectualizada sem se abrir, sem conversar com a galera para ver quem poderia ajudar com o quê, com que tipo de pesquisa, como realmente revolucionar a ciência desse país que tanto precisa. Com certeza. E só para fazer um comentário aí, eu acho que esse problema que você falou de ser uma situação elitista, né? Que claro que no Brasil é pior ainda, mas acho que ciência em geral, infelizmente, tem esse perfil, né? Você vê em diversos países mesmo, e até no passado, ciência é classicamente vista como uma coisa de intelectuais, né? De umas pessoas que têm recursos para fazer a ciência. E acho que um exemplo relativamente famoso disso foi o de Darwin, né? Que Darwin publicou toda a teoria da evolução, mas tinha outro pesquisador que chamava Wallace, né? Que estava é, trabalhando nisso também, mas quase ninguém ouviu falar de Wallace, simplesmente Darwin. Inclusive, Wallace parece que escreveu uma carta para Darwin para contar sobre a teoria dele. Darwin descobriu que esse cara estava no mesmo caminho dele e publicou a teoria da evolução que todo mundo conhece. Só que deram muito mais credibilidade porque o Darwin publicou do que do Wallace. E um dos motivos que as pessoas falam é porque o Darwin era um aristocrata, era rico, era conhecido, né? Enquanto o Wallace era uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar. Então, o que eu vou ouvir esse cara? Então, historicamente, a ciência, infelizmente, tem esse viés elitista, né? E o Brasil só piora, né? Porque para você entrar numa universidade pública, que é quem faz pesquisa, você precisa passar no vestibular. Para passar no vestibular, geralmente você tem que ter uma largada na vida, né? De certa forma. São essas pessoas que têm os recursos para fazer um cursinho, para uma escola particular. Para fazer ciência, tem que saber inglês. Você não vai aprender um inglês fluente numa escola pública, infelizmente. Então, tudo isso favorece um conjunto de pessoas limitado a fazer ciência, né? Que no Brasil fica um quadro muito agravado. Assim. Vá quiser contar o segredo para a felicidade da humanidade, eu aceito saber. Poxa, eu queria saber isso aí também. E o ATP? Você não queria falar de ATP, Léo? Ou seja, ATP é a adenosina trifosfato. Cara, com certeza. Minha última contribuição para esse episódio aqui de muita ciência e muito debate interessante é a questão da própria vida, né, Bar? Eu queria aproveitar o cérebro aqui e falar sobre esse trifosfato de adenosina, né, esse ATP, que é basicamente a essência da vida, né? Tipo, é a fórmula que faz com que moléculas que até então são coisas do universo, né? Coisas imateriais, coisas que não são chamadas de vida, elas se organizam e aí elas começam a produzir energia ou se relacionar com o meio ambiente de uma forma diferente e tem esse ATP que é a base de tudo, né? Seja fotossíntese ou seja uma combustão aí diferente e tal. E, cara, eu queria saber o quão próximo a gente está de chegar a entender como a vida é formada, assim, de um ponto de vista da microbiologia. Tipo, Uhum. quão factível é a gente reproduzir as condições que criam vida a partir de matéria, tipo, ou não, ou ainda é meio ficção científica, assim, enfim. Quão grande a gente está pensando. Certo. Cara, então, tem vários, assim,
em relação à origem da vida em si, né, tem vários gaps ainda, né, vários buracos aí que precisam ser preenchidos. Mas para tentar entender um pouco mais sobre o que é a vida, né, o que o adenosina trifosfato, o ATP, né, tem a ver com isso e como que essas coisas se relacionam, acho que tudo assim pode ser pensado num nível mais maior assim em termos de organização, certo? Se a gente pensar uma das propriedades químicas, né, ou físicas, é a entropia, certo? As coisas tendem a ficar desarrumadas, bagunçadas e não se organizar. Mas uma célula ou qualquer organismo vivo precisa de uma estrutura ali organizada em que as coisas estão presentes na quantidade certa, na hora certa, para interagir da forma correta, que é o que a vida é, que faz DNA, que faz proteína. Então, tudo isso precisa estar atuando como se fosse um relógio muito bem regulado ali, que é completamente contra as leis da física, né, de entropia. Então, se a gente pensar numa célula, ela faz uma barreira, que é uma membrana, dentro dela está tudo organizado, fora dela está um caos, certo? Que é a entropia. Então, para a célula conseguir organizar as coisas dessa forma muito bem colocada, ela precisa de energia. Então, a célula gasta energia para manter essa organização dentro dela, enquanto fora, caótico, certo? Mas ela precisa obter essa energia de alguma forma. E evolutivamente, isso veio de açúcar, né? Então, a gente pega glicose, sacarose, vários tipos de açúcar, que são fontes de carbono ricas em hidrogênio, ou seja, são fontes bastante reduzidas que a gente fala. O que o organismo faz? Ela pega essa molécula e vai quebrando ela. Então, quando ela quebra essa molécula, ela vai soltando energia. Só que ela precisa capturar essa energia, porque se ela simplesmente quebrar a molécula e ficar como se fosse calor, ela está perdendo essa energia e não está aproveitando. E a forma como isso foi evolutivamente conservado é nessa molécula. Então, a sacada que a evolução teve foi pegar uma molécula de adenosina com 2 fosfatos e usar a energia dessa quebra de moléculas para colocar um fosfato a mais, formando trifosfato, né? 3 fosfatos. Então, mas esse ATP é simplesmente uma moeda que a célula usa para conservar energia. Então, quando ela pega energia de açúcar, ela forma ATP. Quando ela está usando processos dela para estruturar a forma como ela se organiza, ela gasta ATP. Então, esse é todo o balanço que a célula tem. Ela precisa pegar ATP quebrando moléculas e ela usa esse ATP para estruturar dentro dela de forma que ela esteja viva, né? Então, o ATP é uma forma evolutiva de conservar a energia da natureza, que é o que ela precisa para se organizar e se manter viva. É um negócio bastante surreal, né? Você parar para pensar. E isso está presente assim desde bactérias até a gente. A gente também usa ATP. Então, a gente não conhece vida sem ATP, né? É uma moeda universal na vida de energia, que é como a gente organiza as nossas moléculas. Você não falou da questão da poça primordial, quão perto a gente está. Então, de novo, vários buracos aí, né? Mas a teoria mais plausível da vida, né, é que a vida surgiu como se fosse numa lama, né? Tipo, não é na água pura, mas é numa sujeira ali, numa poça mesmo, em que as moléculas se aglomeraram, provavelmente dentro de bolhas, né, de gás, que seria uma membrana primordial, e isso começou a se organizar de uma forma que ela conseguiu criar processos dentro dela, né, formar proteínas principalmente. E existem vários buracos para ser preenchido, né, mas em teoria, para ter vida, a gente precisa de uma molécula que tem 2 propriedades fundamentais. A primeira é que ela consegue ter uma atividade enzimática, ela consegue fazer alguma coisa, certo? Vamos resumir dessa forma. A segunda é que ela precisa se autocopiar, ela precisa criar cópias dela mesma. E a molécula que faz isso, a única que faz essas duas coisas que a gente conhece é o RNA, que é exatamente a molécula que está no coronavírus, né? Então a teoria é que a vida surgiu com o RNA, porque é uma molécula que tem essas 2 propriedades. Mas a partir disso, muita complexidade teve que evoluir para chegar até o que a gente é hoje, né? Mas os cientistas tentam replicar diferentes partes desse processo em laboratório. Então, tentam fazer membranas artificiais, em que você forma simplesmente estrutura de lipídio, que você coloca proteínas ali dentro e vê se elas conseguem se dividir e se replicar. A gente consegue criar condições para formar proteínas, né, primordiais, juntando aminoácidos, juntando RNA, e você consegue também, o que é mais à frente, assim, que está acontecendo agora, é sintetizar genomas inteiros, né, de DNA, completamente no computador e tentar ver o que importa, o que não importa para você ter vida, né? Seria o genoma mínimo que a gente está tentando fazer, né? Qual é a mínima sequência de DNA que a gente precisa para ter uma vida ali, né? Mas tudo isso são pedaços de um quebra-cabeça, né? Eu não diria que ninguém até hoje conseguiu montar o quebra-cabeça e falar, ó, foi assim que a vida surgiu, né? Mas existem várias partes aí bastante coerentes que fazem sentido e alguns buracos que precisam ser preenchidos. É por isso que é mais fácil falar que Adão e Eva estavam lá de boa, Eva surgiu da costela do Adão, aí comeu a fruta. Muito mais fácil, porra. Doutor Marcelo Bassalo,
Que honra. Cara, a honra é toda minha. Muito obrigado de novo. Prazer enorme. E acho que a mensagem para nós é positiva, né? Vamos ficar otimista aí e torcer para a gente poder se encontrar logo e as coisas melhorarem. É isso aí. E aí, Leonardo Palhano? Gostou do episódio? Porra, esse é o episódio que você pode pôr a música inteira do Arquivo X, Paulo. Esse você pode se deliciar, cara. Se deliciar aí Obrigado por na autorizar. edição. Só porque você pediu, não vou botar nenhuma vez. Marcelo, muito obrigado pela sua contribuição. Episódio sensacional. Acho que esses assuntos têm que ser cada vez mais discutidos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham tido reflexões maravilhosas. O projeto gráfico é do nosso amigo Lucas Piro. Aquele abraço.